Fala, CryptoTraders, começando mais um vídeo de análise do Bitcoin e de altcoins. E já começando com esse gráfico que eu fiz lá para o nosso grupo. A gente tem um grupo no Telegram, o link está aqui embaixo, 100% gratuito. Então vale muito a pena você participar do grupo. São 330 membros hoje postando análises e informações extremamente relevantes que vão te ajudar nas suas, não só nas suas operações, mas vão mostrar outras operações que você provavelmente não conseguiu visualizar sozinho, porque são 500 pares de moeda, então é muita coisa para você fazer a análise sozinho. Um grupo desses ajuda a todo mundo ganhar junto. E aí a gente acabou rompendo essa LTA, todo o suporte rompido para baixo, ele acaba virando uma resistência. A gente testou ontem essa LTA, ela serviu como resistência e agora estamos tentando em busca de um novo rompimento. E aí, dando uma olhada no tempo gráfico diário, a gente acabou de romper, olha. A gente tinha o que a gente chama de inside bars, é quando uma barra fica dentro da outra. A gente tem o corpo desse candle, aí o corpo do candle anterior fica dentro dele, e aí a gente tinha o que a gente chama de inside bars. Quando você tem um rompimento de algum corpo, a partir de 3 corpos, né? Quando você tem um rompimento desse, você espera uma continuação. E aí, o que a gente está esperando agora? A gente tem o topo anterior no diário e agora a gente está esperando um topo descendente. Qualquer coisa dentro desse quadrado aqui será um topo descendente contra o topo anterior. E é nessa região, é mais provável nessa região aqui, que a força vendedora está querendo atuar em busca desse topo descendente. Eu, em particular, vou esperar as médias de 12 e 26 períodos. Vamos ver como o preço vai chegar lá para entrar em um possível short novamente. E aí, falando da minha posição, eu estava em short, entrei em 9, na faixa de 9.250, eu saí com um parcial por aqui, por essa região de um pouco abaixo de 9 e carreguei o resto que acabei de tomar um stop. Então, foi aquela tática que eu ensinei para vocês em alguns vídeos atrás, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui. É uma tática que eu vendo 20 a 30% do meu capital, que digamos que eu tenha a minha posição de entrada nessa linha. Se eu vender 20% do meu capital aqui no lucro, o lucro gerado nessa posição, ele sobe o meu preço médio para cá. E aí, esse lucro gerado, ele consegue me deixar numa posição de stop mais confortável, porque eu posicionei o meu stop em 9.200 e acabei de ser estopado, e aí eu tenho lucro nessa operação desse montante aqui. O meu lucro é do meu preço médio para o meu preço que eu fui estopado. E eu acabo saindo numa posição com lucro. Eu vou esperar agora para carregar esse short novamente, de acordo com o diário, dependendo do método que o diário vá buscar lá o seu topo descendente. Vamos esperar para entrar com um possível short novamente em busca de um topo descendente e um fundo descendente. Claro que isso tudo depende de como o preço vai chegar lá. Então, novamente, participar do grupo é extremamente importante, que estaremos lá falando sobre essa movimentação de preço em tempo real. E aí, olhando no semanal, a gente tem a média de 12 períodos, que está extremamente resistente, é um suporte muito bom aqui no tempo gráfico semanal. E a gente tem que ver no diário, se a gente quiser uma continuação no semanal, a gente tem que ver no diário um topo descendente, um fundo ascendente, e aí a gente romper esse topo. Isso daria uma continuação maior no semanal e confirmaria que esse é o nosso fundo ascendente, justamente quando a gente encosta na média de 12 períodos. Então isso torna um fundo ascendente extremamente importante. Se o tempo gráfico romper para baixo, aí a gente vai ter que dar um zoom out, olhar no mensal e começar a esperar um possível fundo ascendente no tempo gráfico mensal. Eu, em particular, eu acharia muito válido um fundo ascendente na casa isso chutando bem alto, tá? Um fundo ascendente na casa de 7.800, 7.500 seria um fundo ascendente interessante para a gente ter uma possível continuação e inversão de tendência no tempo gráfico mensal. Lembrando que o tempo gráfico mensal está em tendência de baixa, a gente tem um fundo, topo descendente, fundo descendente e agora um topo duplo. Precisamos formar um fundo ascendente e inverter essa tendência, e isso nos daria um ombro, cabeça e ombro inverso.
Então, isso que seria uma bela oportunidade de carregar mais Bitcoins, mas para isso a gente tem que ir um passo de cada vez. Primeiro o diário, depois o semanal e aí depois o mensal. Então no Bitcoin é isso, galera. Esperando aí o nosso topo descendente e os ursos que não estão em posição estão aguardando esse possível topo descendente aí para a gente começar a carregar mais. Ethereum contra Bitcoin, dar uma olhada no tempo gráfico semanal, a gente tem aquele padrão de equilíbrio, a gente acabou rompendo para cima, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. A gente rompeu nesse candle, mas não teve continuação, tá? A gente tem que nesse candle agora, em específico, a gente tem que ter essa continuação para confirmar de fato esse rompimento. E aí a gente tendo essa confirmação, o Ethereum com certeza vai ficar extremamente forte contra o Bitcoin, porque é um padrão de equilíbrio que a gente vem formando lá de janeiro, são quase 6 meses em formação. Um rompimento desse tem grande... quanto maior o tempo em candles dentro de um padrão de equilíbrio, maior a quantidade de movimentação no seu rompimento. Como a gente está no semanal e a gente tem vários candles, a probabilidade disso andar bastante se esse candle aqui tiver continuação é extremamente alta. E aí o Ethereum é muito correlacionado com o Bitcoin, ele está no mesmo estágio que o Bitcoin, só que se a gente vê essa continuação, nesse candle de agora, a gente tem essa semana inteira para ver essa continuação. Se a gente ver essa continuação, Ethereum vai ser o gráfico do Bitcoin, só que com muito mais força. Litecoin contra Bitcoin, a gente tem uma possível bandeira de baixa, a gente formou um fundo, aí a gente lateralizou para cima, isso a gente chama de bandeira de baixa, e agora a gente está rompendo para baixo. A bandeira de baixa teve continuação, a gente tem que dar um zoom in agora no tempo gráfico diário, para ele invalidar essa bandeira de baixa e caracterizar isso um fundo duplo, por mais que a gente tenha rompido isso aqui pode ser ainda caracterizado um fundo duplo, a gente tem que ver o diário ter uma inversão de tendência, um topo descendente, um fundo ascendente e romper esse topo para a gente caracterizar que isso pode ser um butterfly, né, que a gente chama. Isso é um tempo. Quem quiser saber mais sobre esses padrões gráficos, é só perguntar lá no grupo que eu mando alguns estudos sobre isso. Então, extremamente interessante esse padrão do Litecoin agora. E temos que guardar esse inversão de tendência no diário. Se isso não acontecer, a gente romper para baixo, não temos muitos suportes próximos e Litecoin vai ficar extremamente fraco contra Bitcoin. Dominância do Bitcoin, a gente tem, deixa eu dar um zoom out para o tempo gráfico mensal. O tempo gráfico mensal a gente está em tendência de baixa, a gente tem um fundo ascendente, topo descendente, rompemos para baixo, tendência de baixa. Agora a gente pode estar buscando o nosso topo descendente e ter uma continuação para baixo, e aí a gente tem que ir dando o zoom in, aquele jogo de sempre aproximando mais para a gente ganhar mais informações. Então aqui a gente teve um topo ascendente, né, um topo acima do topo anterior, um fundo ascendente, e agora estamos de fato lateralizando. Esse gráfico está bem confuso, não tem muita informação, e aí olhando no diário a gente teve um repique, rompemos o topo anterior e agora estamos em busca de um fundo ascendente. Tendo um fundo ascendente e uma continuação, isso dá mais força de que o semanal estaria segurando o suporte em 65,5%. Esse é o suporte mais importante agora da dominância do Bitcoin. E as pessoas que acreditam no Bitcoin querem ver a dominância rompendo para cima, e as pessoas que acreditam nas altcoins querem ver a dominância do Bitcoin rompendo para baixo. Isso só mostra para onde está direcionado o capital, se o capital está indo para o Bitcoin ou está indo para outras moedas. E é extremamente importante você saber para onde o seu capital, o capital de criptomoedas, está indo. Link contra Bitcoin é a mesma coisa do Ethereum, quase. A gente tem um padrão de equilíbrio, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, rompimento para cima. Isso aqui que a gente quer ver no Ethereum. A gente quer ver um candle de continuação, volume correspondendo maior do que os volumes anteriores, e isso nos dá mais confiança de que Link está bem mais forte do que o Bitcoin.
E como eu utilizo as análises? Por exemplo, se eu quero operar comprado em cripto, eu vou preferir link que está em uma tendência de alta contra o Bitcoin do que o Bitcoin. E se eu for operar short, eu vou preferir operar em Litecoin, que está em uma tendência de baixa contra o Bitcoin. Então, ela tem a tendência de cair mais quando o Bitcoin cai e subir menos quando o Bitcoin sobe. Já a Link tem uma tendência de subir mais quando o Bitcoin sobe e cair menos quando o Bitcoin cai. Pediram análise de Comp USD, a gente não tem muita informação, não sei se foi falando Comp USD, não sei qual a corretora que negocia há mais tempo, parece que é uma moeda extremamente nova e possível padrão de equilíbrio no tempo gráfico diário, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, e agora a gente tem que ver se vamos romper 220 ou 270. Estamos dentro desse range, esse range me diria para onde é a maior probabilidade da gente seguir. XTZ contra USD, XTZ está no tempo gráfico mensal, não tem tanta informação. No semanal, a gente tem o nosso fundo ascendente em 2,19 e a gente agora está testando esse fundo de novo. Então temos quase um fundo duplo e um topo duplo. Esse range aqui seria uma provável lateralização aqui até um rompimento desses padrões. Então tem que esperar mais tempo, não adianta fazer análise agora, vai ficar muito distante do que pode acontecer. Vamos esperar mais para ter mais informações. Então é isso, galera. Ethereum contra dólar, a mesma coisa do Bitcoin, só que um pouquinho mais forte. Estamos indo lá em busca do nosso topo descendente contra o topo anterior. E por hoje é só. Espero vocês no grupo. Abraços.